Boa noite a todos. Saúdo os colegas vereadores, vereadora, funcionários desta Casa Legislativa. Solicito à secretária vereadora Irmir Schneider para que faça a chamada dos vereadores, para fins de verificação de quórum. Adriano Klein. Presente. Darcy José de Souza. Presente. Fernando Otto. Presente. Irmir Schneider, presente. Mário Darcy Ribeiro de Freitas. Presente. Mário Reck. Presente. Noiri João Cosman. Presente. Sérgio Antônio Suzin. Presente. Círio Asman. Presente. Constatada a presença regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo de Iporã do Oeste, iniciamos os nossos trabalhos da 18ª Sessão Ordinária, da 4ª Sessão Legislativa, da 8ª Legislatura da Câmara Municipal de Vereadores, do dia 13 de julho de 2020. Pauta desta sessão. No pequeno expediente temos a apreciação da ata número 182 de 2020, da 17ª Sessão Ordinária, realizada no dia 6 de julho de 2020. Leitura das correspondências. Nas matérias do dia, leitura do projeto de lei número 012 de 2020, do Poder Executivo. Leitura do ofício GP número 062 de 2020 e discussão e votação da solicitação de apreciação do projeto de lei número 012 de 2020 em regime de urgência. No grande expediente, temos inscrito os vereadores Fernando Ott, com o assunto Regimento Interno. Na ordem do dia, não temos matéria para ser apreciada. Na explicação pessoal, não temos nenhum vereador inscrito. Vamos para o pequeno expediente. Nos trabalhos de hoje, vamos à apreciação da ata número 182 de 2020, da 17ª Sessão Ordinária, da 4ª Sessão Legislativa, da 8ª Legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste, Estado de Santa Catarina, realizada no dia 6 de julho de 2020. Peço a dispensa da leitura da ata, pois a mesma foi publicada no site da Câmara e os vereadores receberam uma cópia. Está dispensada a leitura da ata. Está em discussão a ata número 182 de 2020, da 17ª Sessão Ordinária. A palavra está livre. Coloco a ata número 182 de 2020 em votação. Quem estiver a favor, fique como está e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Peço à secretária vereadora Irmir Schneider para que faça a leitura das correspondências. Município de Iporã do Oeste, ofício GP número 61 de 2020. Iporã do Oeste, Santa Catarina, 13 de julho de 2020. Adriano Klein, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste, Santa Catarina. Senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, encaminho para a apreciação e aprovação dessa Casa Legislativa o seguinte projeto de lei. Primeiro, projeto de lei que institui o Programa de Incentivos para a Indústria, Comércio e Prestadoras de Serviço do Município, Empresa Mais 2, e da outras providências. Sem mais para o momento, renovamos protestos de estima e consideração. Lúcio Malman, Prefeito Municipal. Seriam essas as correspondências, senhor presidente. Essa correspondência ficará à disposição dos senhores vereadores na secretaria desta Casa Legislativa. Matérias do dia. Peço à secretária vereadora Irmir Schneider para que faça a leitura do projeto de lei número 012 de 2020, que institui o Programa de Incentivos para a Indústria, Comércio e Prestadoras de Serviço do município, Empresa Mais 2, e da outras providências. Projeto de lei número 12 de 2020. Institui o Programa de Incentivos para a Indústria, Comércio e Prestadoras de Serviço do município, Empresa Mais 2, e da outras providências. O prefeito do município de Iporã do Oeste, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores votou e aprovou
e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído o Programa de Incentivos para a Indústria, Comércio e Prestadores de Serviços do município de Iporã do Oeste, empresa mais 2, através da concessão de subsídios de juros em instituições financeiras e cooperativas de crédito, visando prover de forma emergencial capital de giro para as empresas estabelecidas no município sem limite de faturamento anual, tendo sua atividade comprovada, atendidas em ordem de prioridade as seguintes empresas. Primeiro, empresas estabelecidas com atividade comprovada no município de no mínimo 2 anos. Segundo, classificados pelo CNAE principal. Terceiro, avaliadas por ordem de inscrição e limite de orçamento. Artigo 2º. A administração municipal irá credenciar as instituições financeiras ou cooperativas de crédito, subsidiando diretamente para as empresas os juros dos financiamentos tomados, até o limite do percentual mensal de 0,89, tendo como limite máximo os seguintes valores financiados. Primeiro, para a indústria, até R$20.000. Segundo, para comércio, até R$20.000. Terceiro, prestador de serviço, exceto MEI, até R$15.000. Artigo 3º. O valor financiado poderá ser utilizado na sua totalidade para capital de giro. Artigo 4º. Para usufruir dos benefícios previstos na presente lei, as empresas interessadas deverão protocolar seu pedido apresentando os seguintes documentos. Primeiro, o requerimento devidamente preenchido e assinado. Segundo, plano de trabalho. Terceiro, relatório do faturamento dos últimos 12 meses, devidamente assinado pelo contador responsável da empresa e pelo gerente ou representante legal da mesma. Quarto, prova de inscrição no Cadastro Geral do Contribuinte, CNPJ. Contrato social com a última alteração consolidada. Sexto, prova de regularidade para com as fazendas federal, estadual e municipal. Sétimo, prova de regularidade relativa com a Seguridade Social, INSS e FGTS. Oitavo, balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social exigíveis e apresentados na forma da lei. Nono, certidão negativa de débitos trabalhistas, CNDT. Décimo, certidão negativa de falência e concordata. 11º, GFIP, Guia de Recolhimento de FGTS e de Informações à Previdência Social do mês. 12º, cópia do documento de administrador responsável pela empresa. Artigo 5º. A empresa que optar por obter os incentivos nos moldes regulamentados na presente lei deverá manter, sob pena de perder o benefício relativo ao custeio dos juros, o número de funcionários existentes quando da tomada do crédito, devendo, para tanto, apresentar semestralmente GFIP atualizada, junto à comissão instituída nos moldes do artigo 6º. Artigo 6º. O município constituirá uma comissão com a participação do Conselho de Desenvolvimento de Iporã do Oeste, CDI, composta de no mínimo 3 pessoas, sendo servidores e ou membros do CDI, para a análise das solicitações encaminhadas pelas empresas. Parágrafo único. As empresas aprovadas pela comissão receberão uma certidão de aptidão da municipalidade, a qual será encaminhada junto à instituição financeira ou cooperativa de crédito credenciada, para que a mesma também faça a análise do financiamento requerido. Artigo 7º. O prazo
dos empréstimos realizados pelas empresas junto às instituições financeiras ou cooperativas de crédito deverá ser de até 24 meses. Artigo 8º. O município somente subsidiará os juros com taxas estabelecidas no caput do artigo 2º das empresas aprovadas pelo município e pelas instituições financeiras ou cooperativas de crédito. Artigo 9º. Será de total responsabilidade das empresas beneficiadas o capital financiado, bem como possíveis juros e multas decorrentes de atrasos de pagamento das parcelas mensais ou rescisão por falta de pagamento. Artigo 10º. Os casos omissos serão regulamentados por decreto do Poder Executivo. Artigo 11º. As despesas previstas para a execução do referido programa correrão por conta dos orçamentos anuais previstos nas leis orçamentárias na seguinte dotação: órgão 11.00, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Urbano. Unidade orçamentária 11.003, Departamento de Indústria e Comércio. A atividade é 23.691.0017.2042, que é a manutenção do Departamento de Indústria e Comércio. Artigo 12º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. E por Oeste, 13 de julho de 2020, Lúcio Malman, Prefeito Municipal. Mensagem justificativa. Senhora Presidente, senhores vereadores, tenho a honra de encaminhar à apreciação dos integrantes dessa Casa Legislativa o projeto de lei que institui o Programa de Incentivos para a Indústria, Comércio e Prestadoras de Serviço do Município, Empresa Mais 2, e dá outras providências em regime de urgência. A implantação do Programa de Incentivos constitui uma ação voltada a auxiliar as empresas do nosso município, que atravessam uma crise sem precedentes, em razão da pandemia mundial conhecida pela Organização Mundial da Saúde, OMS, que tem obrigado os empresários a adotar inúmeras medidas com vistas à preservação de seus respectivos negócios. Essa medida visa reduzir os impactos econômicos da pandemia do novo coronavírus na economia local, visto que os impactos da pandemia já são visíveis, pois não há como escapar. Por esses motivos, o presente projeto de lei visa contribuir com o ambiente financeiro e fazer propiciar com que o município de Iporã do Oeste se recupere o mais rapidamente possível, de modo a minimizar os impactos já sentidos pelo setor empresarial. Visando demonstrar a situação crítica por que passam as empresas nesse cenário de pandemia, a Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina, FACISC, que representa a Associação dos Municípios, por meio do presidente da entidade, Jones Zalauf, diz que algumas empresas já iniciaram desligamento de pessoal sem estabilidade. O que mais preocupa é a situação da micro e pequena empresa. Essa suspensão de atividades é o caos, é dramática, mas considerando a razão do governo, tecnicamente tomando medidas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde, estamos seguindo recomendação mundial, cumprindo o protocolo, analisa Zalauf. Acesso em 8/7/2020. Dessa forma, entre os objetivos para a instituição do Programa Juro Zero estão os de estimular o investimento produtivo, visando a geração de renda e emprego, além de incentivar a formalização de empreendedores populares. Nesse programa Empresa Mais 2, as indústrias financeiras ou cooperativas de crédito serão habilitadas a partir do processo de credenciamento junto ao Departamento de Licitações do município e, posteriormente, a empresa interessada
no subsídio dos juros até o limite de 0,89% ao mês e atendidos os demais critérios definidos na lei, optará em financiar em uma das instituições ou cooperativas devidamente credenciadas. Solicito, assim, dessa forma, cientes da compreensão dos nobres edis, solicitamos a apreciação, votação e aprovação do presente projeto de lei em regime de urgência. E por ando este, 13 de julho de 2020, Lúcio Malman, prefeito. Peço à secretária vereadora Irmir Schneiders para que faça a leitura do ofício GP número 062 de 2020, que solicita a apreciação do projeto de lei número 012 de 2020 em regime de urgência. Ofício GP 62 de 2020, Porando Oeste, Santa Catarina, em 13 de julho de 2020. Adriano Klein, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Porando Oeste, Santa Catarina. Cumprimentando-o cordialmente, foi encaminhado para apreciação e aprovação dessa Casa Legislativa, em regime de urgência, o projeto de lei que institui o Programa de Incentivos para a Indústria, Comércio e Prestadores de Serviço do Município, Empresa Mais 2, e dá outras providências. No entanto, considerando a justificativa que segue, solicitamos a apreciação e votação do referido projeto em regime de urgência. Em razão da pandemia mundial do novo coronavírus, que ressaltou no reconhecimento da situação de emergência internacional reconhecida pela OMS, Organização Mundial da Saúde, e referendada pela União, Estados e municípios brasileiros, tem causado significativos impactos sociais, financeiros e econômicos, sentidos principalmente no âmbito dos municípios, que têm percebido uma importante queda de arrecadação em decorrência principalmente da baixa na atividade econômica. Diante deste atual cenário e com o intuito de minimizar os impactos no âmbito municipal, é que pretendemos criar o programa Empresa Mais 2, que visa disponibilizar ao empresário em geral mais um instrumento capaz de blindar a atividade empresarial de prejuízos econômicos em decorrência da pandemia do novo coronavírus na economia local, contribuindo com o ambiente financeiro e fazer propiciar com que o município de Iporã do Oeste se recupere o mais rapidamente possível, do modo de minimizar os impactos já sentidos pelo setor empresarial. Justificamos o envio do referido projeto tão somente agora, em razão das incertezas quanto à concretização das previsões iniciais da queda de arrecadação, bem como a incerteza de quais medidas e compensação seriam tomadas pelos governos federais e estaduais para o auxílio dos municípios. Nesse sentido, tendo em vista o recebimento dos recursos relativos à compensação de queda da arrecadação do FPM, medida provisória 938 de 2020, e a aprovação recente do auxílio financeiro para compensação da queda da arrecadação principal do ICMS, que é a nossa maior receita, Lei Complementar 173 de 2020, recursos esses que visam mitigar as dificuldades financeiras, bem como financiar ações de enfrentamento ao Covid-19. Nesse contexto, considerando o recesso legislativo, o prazo para o credenciamento de instituições financeiras, a entrega de documentos pelas empresas interessadas, tudo demanda prazo, e como a intenção é agilizar o incentivo às empresas, é que solicitamos a aprovação desse projeto, ainda antes do recesso. Dessa forma, cientes da compreensão dos nobres edis, solicitamos a apreciação, votação e aprovação do presente projeto de lei em regime de urgência. Sem mais para o momento, renovamos protestos de estima e consideração. Lúcio Malman, Prefeito Municipal. Coloco em discussão o pedido de apreciação do projeto de lei número 012 de 2020 em regime de urgência. A palavra está livre. Vereadora Irmi.
Saúdo os colegas vereadores e funcionários dessa casa. Eu vejo assim que temos realmente urgência em votar esse projeto, porque, como acabei de ler aqui, as empresas têm que apresentar todas essas certidões negativas e já não podem já estar negativadas para ter acesso. E quanto mais a gente esperar para conseguir liberar essa questão dos juros, acho que vale a pena a gente fazer uma sessão extraordinária e nos reunir para poder aprovar para essas empresas ter esse socorro nesse momento tão desesperador, dá para assim dizer, que estamos vivendo e atravessando. Seria isso. Continua livre a palavra. Vereador Fernando. Saúde, senhor presidente, colegas vereadores. Como havia incertezas na questão do recebimento de recursos, queda de arrecadação, a gente sabe que foi feito várias economias. E agora, então, tendo vista esse recebimento desses recursos, que vem para compensar a queda da arrecadação, isso é mais que especial, esse projeto, mais que importante nós aprovarmos ele em regime de urgência. A gente sabe que essas coisas, elas aparecem assim, de surpresa às vezes, mas esse é um projeto de suma importância, principalmente para as empresas. A gente já aprovou um projeto parecido aqui, que foi então o projeto 1, né? Empresa mais 1, agora este é o projeto Empresa mais 2. A gente sabe que a situação está cada vez mais complicada para os empresários, questão dos funcionários também, muitos que já perderam até o próprio emprego. Então isso aqui vai amenizar um pouco e vai alavancar o nosso comércio. Então também eu peço a colaboração dos colegas que votem a aprovação deste projeto também em regime de urgência. Seria isso, presidente. A palavra continua livre. Coloco em votação o pedido de apreciação do projeto de lei número 012 de 2020 em regime de urgência. A votação é nominal. Vereador Mário Heck. Sim. Vereadora Darcy José de Souza. Sim. Vereadora Irmiro Schneider. Sim. Vereador Noiri João Cosman. Sim. Vereador Sérgio Antônio Suzin. Sim. Vereador Fernando Ott. Sim. Vereador Círio Asman. Sim. Vereador Mário Ribeiro de Freitas. Sim. Então o projeto foi aprovado em regime de urgência. Como estamos entrando em recesso a partir do dia 18 de julho, vou convocar uma sessão extraordinária para apreciar este projeto. Peço à secretária, a vereadora Irmiro Schneider, para que faça a leitura do edital de convocação da sessão extraordinária. Câmara Municipal de Vereadores, edital de convocação número 4 de 2020. Dispõe sobre a convocação de sessão extraordinária e dá outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 208, item 1 do Regimento Interno, resolução número 006 de 2009, de 10 de setembro de 2009, resolve convocar extraordinariamente o Poder Legislativo Municipal, composto pelos seus vereadores em pleno gozo de seus direitos regimentais e constitucionais, para a reunião extraordinária, a realizar-se no dia 17 de julho de 2020, sexta-feira, às 14 horas, no plenário do Poder Legislativo Municipal, com a seguinte ordem do dia: discussão e votação do projeto de lei número 12 de 2020, que institui o Programa de Incentivos para a Indústria, Comércio e Prestadores de Serviços do Município, Empresa Mais 2, e da outras providências. Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste, Santa Catarina, 13 de julho de 2020, Adriano Klein, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Registre-se e publique-se. Vamos agora passar para o grande expediente. Chamo para se pronunciar na tribuna o vereador Fernando Ott, com o assunto regimento interno.
Volto a saudar o senhor presidente, os colegas vereadores, servidores. Venho a esta tribuna hoje para falar um pouquinho sobre o nosso regimento interno. Fui cobrado na última semana por alguns munícipes da questão do recesso, que será a partir de sexta-feira. Então, a partir de sexta-feira estaremos entrando em recesso. Esse recesso não é porque, quero deixar claro para a população aqui que nos ouve, que esse recesso não é porque a gente quer, e sim porque ele está no regimento e a gente então tem o dever de cumprir esse regimento. Mas também quero falar para a população que ainda no ano passado, quando presidente desta casa, nós entramos com um projeto de alteração. Na realidade, não entramos com o projeto, nós começamos um estudo da alteração desse regimento interno. Então, para as pessoas terem ideia, não é de um dia para outro que a gente consegue mudar esse regimento. Porque montamos uma comissão com vereadores e servidores, uma comissão de 8 pessoas, onde nós nos reunimos 12 vezes já, 12 reuniões, para fazer o estudo dessa revisão. Então, para o pessoal que está nos ouvindo, a população ter uma ideia, essa primeira reunião foi no dia 16 de setembro de 2019. Inclusive, eu até no ano passado dei uma entrevista na rádio, dizendo já de algumas alterações, de algumas coisas que seriam feitas, já adiantando algumas coisas. Todos os colegas vereadores que participam dessa comissão sabem do trabalho que a gente fez até agora e do trabalho que ainda está dando. Então, não foi por falta de vontade nossa que esta alteração ainda não foi feita. Tivemos a nossa última reunião ainda no mês passado, no dia 8, fazendo algumas alterações e revisões do que então está feito. Os colegas vereadores que fazem parte dessas comissões sabem que receberam o projeto agora em si já para dar uma analisada final, e espero que já quando a gente voltar do recesso possamos dar entrada nesse projeto e votar todas essas alterações. Então, esse regimento ele foi aprovado na época em 2019. Então, os vereadores lá de 2019 foram os vereadores que, aliás, 2009, foram os vereadores que instituíram esse regimento. E eles, então, lá que colocaram que tem esse recesso. Então, uma das principais coisas, alterações que a gente está fazendo, que a gente quer tirar esse recesso no meio do ano, e dizer, presidente, que, por mim, poderíamos tocar direto, sem mesmo recesso, e dizer que eu fico à disposição em todo esse período, se precisar, por alguma eventualidade, convocar uma sessão extraordinária, que eu estarei disponível nesse período. E se fosse por mim, essa alteração já estaria também aprovada. Então, só para deixar claro para a população e para as pessoas que nos cobram lá fora, que não somos nós que queremos esse recesso, mas a gente está cumprindo o que tem no regimento e acredito que ainda esse ano possamos aprovar essas alterações e tirar este recesso do nosso regimento. Seria isso. Obrigado. Agradeço as palavras, Fernando, e já colocando que com certeza nenhum de nós vereadores aí concorda, porque nós poderíamos estar fazendo. E nesse sentido já convoquei uma sessão extraordinária para sexta-feira, porque nós não temos medo de trabalhar. Nós podemos a qualquer hora ser convocados e trabalhar. E este regimento está indo para os finalmente e vai ser apreciado e votado conforme tem a necessidade, né? Mas vamos à sequência. Na ordem do dia, não temos matéria para ser apreciada.
Na explicação pessoal também não temos nenhum vereador inscrito. Vamos para o finalmente. Dou por encerrada essa sessão e convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária, que acontecerá no dia 3 de agosto, às 19 horas, nesta Casa Legislativa. De acordo com o regimento interno da Câmara de Vereadores, as sessões legislativas estarão em recesso a partir do dia 18 a 31 de julho. E reforço a convocação para os vereadores participarem da sessão extraordinária, que acontecerá no dia 17/7 de 2020, sexta-feira, às 14 horas. Solicito também que as comissões de legislação, finanças e obras se reúnam para dar seus pareceres referente ao projeto 12, até antes da sessão extraordinária, sexta-feira. Boa noite a todos.